Irmãos, eu já disse para vocês aqui, cada vez que eu leio sobre Jesus, eu me sinto cada vez mais apaixonado por Ele. Cada vez mais que eu leio a Bíblia Sagrada, mais eu me apaixono por Jesus. E hoje nós vamos aprender sobre a sua sinceridade. Quantos aqui é sincero? Diga amém. Amém. Será que você é sincero mesmo? Será que às vezes está doendo e você não fala que está doendo? Será que às vezes está machucando e você não fala que está machucando? Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8, verso 34. Quem acha que Marcos andou com Jesus, diga amém. Quem acha que Marcos não andou com Jesus, diga amém. E quem não acha nada? Marcos não andou com Jesus, amém? Marcos capítulo 8, verso 34. Chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Verso 34. Toda a igreja, vamos lá. 1, 2, 3. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler novamente? Teve gente que estava bocejando, teve gente que não estava lendo. Nós vamos ler juntos, tá bom? Me perdoe a chatice. Verso 34, vamos lá toda a igreja? 1, 2, 3. Chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz e siga-me. Se assente aí, glorificando a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cadê aquele fundinho musical, Mel? Coloca aí, fundinho musical. Irmãos, presta atenção aqui, ó. Quero ser bem objetivo, bem rápido. Por quê? Não adianta eu ficar aqui 50 minutos com o microfone na mão, 1 hora, irmãos, para falar de coisas que você já conhece. Só quero te lembrar alguma coisa que você já leu um dia ou que você já escutou. Eu sempre disse para vocês e volto a repetir que cada cenário em que Jesus aparece, falando, ensinando, explicando alguma coisa, é um ensino para a minha vida e para a sua vida. Cada cenário que Jesus aparece. E a gente precisa, irmão, se atentar a esses detalhes. A gente precisa se apegar a esses detalhes da palavra que às vezes a gente deixa escapar. A gente deixa ir embora com muita facilidade e não se apega aos detalhes. Porque eu sempre falo, mais de 70% da vida de Jesus nos evangelhos, Jesus não está fazendo milagre. Você vai morrer, irmãos, e você não vai esquecer nunca do que eu estou te falando aqui. Mais de 70% da vida de Jesus nos evangelhos, Jesus não está fazendo milagre. Jesus está ensinando a multidão, porque ele sabia o efeito. Jesus sabia o poder que o ensino tem para a vida de um homem e para a vida de uma mulher. Jesus, em todos os momentos da sua vida, ele sempre se preocupou com a questão do ensino. E nesse texto aqui, irmãos, é muito interessante porque a gente vê um Jesus muito sincero. E como é bom, irmãos, a gente encontrar uma pessoa que é sincera no que fala. Perceba, irmãos, sinceridade não é sinônimo de ignorância. Porque tem pessoas que acham que é ignorante, eu sou sincera. Negativo. Você está sendo ignorante. Você está sendo bruta, estúpida. Sinceridade, irmãos, é totalmente diferente de ignorância. E eu acho muito interessante, tem pessoas, irmãos, que eu sou fã, num bom sentido da palavra,
Porque são muito sinceras no que fala. E não é na questão de ser ríspida, ignorante, bruta, não. É na questão de falar assim, sim ou não. É só isso. O que é ser sincero, pastor? É só falar sim ou não. Não precisa de fazer mais nada para você ser uma pessoa sincera. Vamos lá em casa, a gente vai fazer um churrasco. Não estou afim. Vamos para o culto hoje? Não estou afim. Porque às vezes, irmãos, a gente fica buscando coisas para poder justificar as nossas negligências. Aí eu não vou por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Eu não vou fazer por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Não, é só ser sincero. É só ser sincero. E isso aqui, irmãos, está ligado à opinião própria. Quando você encontra uma pessoa que tem opinião própria, é coisa boa demais. Porque as pessoas que têm opinião própria, elas não são levadas por conversas. Haja o que houver, aconteça o que acontecer no meio de um círculo de trabalho, de religião, de igreja, de família, ela tem a sua opinião. E ela não muda por causa do que as pessoas falam. Já viu, irmãos? É muito triste quando a gente se depara com uma pessoa que ela pensa de um jeito, e aí por causa de influência de alguém, ela passa a pensar de outro jeito e já não tem mais aquela opinião que ela tinha antigamente. A sua opinião muda. Sabe, político, quando quer ganhar uma eleição, ele tem um argumento. Só que quando ele ganha a eleição, ou quando a eleição passa, o argumento dele já é outro, ele já defende outras ideias, outros pensamentos. E por que cada vez que eu leio a Bíblia Sagrada, a cada hora que eu leio a Bíblia Sagrada, eu me apaixono mais por Jesus? Eu me emociono quando falo de Jesus. Meus olhos enchem de lágrimas quando eu falo de Jesus por causa de sua sinceridade. Perceba, irmãos, que Jesus, ele tinha o de tudo aqui para perder povo, para perder ovelha, para perder gente ao seu redor. E ele nunca se preocupou com isso. Uma coisa que Jesus nunca se preocupou. Em querer ter bajulação, tapinha nas costas, em querer ser o cara do momento, o cara que agrada todo mundo, o cara que faz tudo por todos. Não, Jesus nunca se preocupou com isso. E a gente precisa ter um pouco dessa sensibilidade, de ser sincero, de esclarecer para as pessoas o que é certo, o que é errado, sem feri-las, de saber dizer sim ou não e está tudo certo e ponto final. E Jesus mas é muito sincero naquilo que fala. E aqui nesse versículo, irmãos, eu poderia me debruçar aqui em todo o contexto, que o versículo vai até, o contexto aqui é do 34 até o 38. Eu não vou me apegar nisso, eu vou me apegar só no verso 34, que é o ensino para nós nessa noite aqui. Do Cristo que foi ressurreto, que ressuscitou ao terceiro dia, e ele chama a si a multidão. Isso aqui é interessante, irmão, porque ele não chama só os seus discípulos, ele não chama só as pessoas que estavam na escola apostólica. Jesus não chama só os seus amigos, Jesus chama a multidão. Perceba que a preocupação de Jesus aqui é com todos. Ele abre o leque da revelação e não se limita somente a um grupo de 12 homens. Ele abre o leque, ele chama a multidão inteira. E ele começa dizendo, se alguém quiser. Perceba, irmãos, que essa primeira fala de Jesus aqui no verso 34 é muito interessante, porque ele deixa assim, escolha. Ele deixa aberto, ele não faz uma imposição. Olha, vocês têm que me servir. Vocês têm que estar aos meus pés, do meu lado, caminhando comigo, me seguindo, fazendo o que eu faço. Não. Jesus nem se preocupa com isso. A fala de Jesus é, se alguém quiser. Em outras traduções, eu já disse para vocês que eu sou apaixonado por traduções de Bíblia, nem tanto por Bíblia de estudo, mas por traduções de Bíblia. Em outras traduções diz assim, se alguém quiser, se alguém
quer, se vocês querem, se vocês sentirem vontade, se vocês de fato tomarem essa decisão. Perceba que Jesus deixa aberto o fato de alguém segui-lo, servi-lo. Não é uma coisa imposta. Não é uma coisa que Jesus obriga o ser humano, coloca uma arma na cabeça, ou debaixo de afronta, debaixo de castigo, debaixo de imposição. Jesus fala assim, ó, vocês têm, não. Jesus nem se preocupa com isso. Se alguém quiser, eu sempre falo, irmãos, para minha esposa em casa, sempre falo para minha esposa, é bobagem a gente se estressar com o povo. É uma tremenda bobagem o pastor ou o líder se estressar com a multidão. Porque tem pessoas que é feliz da maneira que ela vive. E por que eu, sendo pastor, vou me intrometer na vida das pessoas? Me estressar com fulano, ciclano, beltrano, não. Porque isso, irmãos, vai criando um sistema religioso. Eu só vou por causa do pastor. Eu só vou para a oração por causa do pastor. Eu só vou para a Santa Ceia por causa do pastor. Eu só vou para o congresso por causa da missionária. Eu só vou para a consagração por causa do pastor. Eu só vou para o ensaio por causa do líder de varão. Porque senão ele vai ficar enchendo o saco, vai ficar falando, não. Isso nós estamos criando pessoas religiosas, que não faz as coisas por causa de Jesus, mas fazem as coisas por causa do homem. E eu acho isso ridículo. Eu acho isso ridículo quando alguém tem que fazer por causa do homem. E eu já deixo bem claro aqui para vocês, se vocês não fizerem por causa de Jesus, por favor, não faça. Se vocês não limparem uma igreja por causa de Jesus, por favor, não faça. Se vocês não pregarem a palavra, não vierem aqui na frente louvar por causa de Jesus, pelo amor de Deus, não faça e não venham aqui na frente fazer média para ninguém. Porque nós estamos criando pessoas religiosas. E o maior problema de Jesus, irmãos, ao longo da sua caminhada, foi com os religiosos. O maior problema de Jesus foi com os religiosos. Não foi com o demônio, não foi com Satanás, não foi com nenhum desses tipos de demônio, mas foi com a classe religiosa. Porque Jesus falava uma coisa, eles pregavam outra. Jesus pregava o amor, eles pregavam a rigidez, pregavam o radicalismo. Eles eram ortodoxos naquilo que eles acreditavam. Se não fizer, vocês já sabem. E Deus não quer isso. Jesus, irmãos, quer que nós façamos tudo que nós façamos, tudo por amor a Ele. O dia que eu tiver exercendo o meu papel de pastor aqui, porque o pastor de campo não me tirou daqui ainda, irmãos, eu prefiro morrer do que fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, neste momento, por causa do homem, por causa da mulher. Não quero isso. Mas tudo que nós fizermos, você tem que pensar exclusivamente, unicamente, naquele que morreu na cruz do Calvário. Naquele que um dia derramou sangue por você, e você está aqui hoje é por causa dele, por causa da obra dele, por causa do sacrifício dele, por causa do amor dele lá na cruz, é que você está aqui nesta noite. Então você entrou aqui nesta noite é para adorar, você já tem a liberdade para adorar, exaltar, glorificar e engrandecer o nome do Deus Todo-Poderoso. Será que você pode levantar as suas mãos e adorá-lo nessa noite?
Quem quiser, quem sentir vontade. Segunda coisa, irmãos, que está dentro do texto, e nós não podemos fugir do texto, está na parte B do versículo. Quem quiser, verso de número 34. Quem quiser vir após mim, na segunda parte ele diz assim, ó: negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, esqueça os seus próprios interesses. Perceba, irmãos, que cada escolha tem uma consequência. Cada ação tem uma reação. Porque, irmãos, não tem evangelho maquiado. Não existe evangelho fácil. Não existe evangelho tranquilo, como diz a linguagem do mundo, suave, de boa. Não tem. Se eu quero viver o verdadeiro evangelho, mas não quero renunciar, eu estou no lugar errado. Se eu quero viver o verdadeiro evangelho, mas não quero abrir mão dos meus interesses, dos meus desejos carnais, eu estou no púlpito errado, eu estou no lugar errado, no meio de pessoas erradas. Porque Jesus fala: olha, vocês que quiserem podem me seguir, mas só que tem um porém. Esse negócio de me seguir tem que haver uma renúncia. Tem que haver uma abstinência. Tem que haver uma reclusão. Tem que haver uma recusa de muitas coisas. E eu acho interessante, irmãos, porque as pessoas, elas pregam um evangelho, né? As pessoas procuram por um evangelho light, suave, tranquilo e sossegado, onde elas não vão ter problema, onde elas não vão ter sofrimento. E nós estamos no lugar errado se estamos buscando por algo desse tipo. Perceba que o texto está dizendo: negue-se a si mesmo. Enquanto Jesus deu uma ordem, aliás, Jesus deixou pela escolha dos discípulos e da multidão: se vocês quiserem, na parte B do versículo, ele já impõe. Ele já deixa já uma palavra de alerta: ó, vocês se quiserem podem me seguir, mas só que tem um porém, vocês têm que se renunciar. Irmão, se eu sou cristão e eu posto qualquer coisa, eu ando de qualquer maneira, me visto de qualquer maneira, falo o que eu quero, converso com as pessoas que eu quero, eu sou tudo menos cristão. É impossível, irmãos, eu estar num ambiente como esse, não renunciar os meus prazeres, os meus desejos e dizer que sou cristão. É impossível, não tem como. É impossível, as coisas não batem, não encaixam. É como óleo e água, se misturam, sim ou não? Óleo e água não se misturam, irmãos, é a mesma coisa. As palavras de Jesus, o evangelho, com as coisas deste mundo, o sistema mundano, vai totalmente contrário, são opostos. E algo que é oposto, irmãos, acaba se chocando e não se entendendo. Jesus é bem enfático na sua fala. Jesus é bem enfático nas suas palavras. Enquanto na primeira parte ele fala assim, ó: se vocês quiserem, eu não vou obrigar, mas se vocês quiserem. Na parte B ele já diz assim, ó: negue-se a si mesmo. É uma ordem, é uma imposição. É algo que Jesus está impondo para aquele que de fato quer segui-lo e servi-lo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não faça do seu jeito, não faça da sua maneira, mas faça do jeito de Deus.
Faça do jeito do Senhor. Por isso, irmãos, a gente vive batendo cabeça nessa vida. Vive quebrando a cara, vive dando errado tantas coisas na nossa vida. É porque a gente sempre quer fazer do nosso jeito. Mas Deus está nos convidando nesta noite a fazer do jeito dele, a moda dele, conforme a sua palavra. E as coisas vão prosperar, vão progredir, vão crescer. E o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida e na sua vida. Quantos recebem essa palavra? Quem quiser, é espontâneo. Eu não estou obrigando. Não, Senhor, eu quero. Já viu aquele negócio do novo convertido? Não, Senhor, eu quero. Você quer, né? Mas tudo bem, você vai ter que negar a si mesmo. E aí, está disposto? Ou quer viver a mesma vida que você vive? Ou quer continuar vivendo o mesmo comportamento, atitudes que você tem lá fora e quer viver aqui dentro? Não tem como, é impossível. Terceira e última fala do texto, irmãos, ainda no verso 34. Se na parte A do versículo Jesus está dizendo assim, é espontâneo. Vocês querem? Na parte B ele diz assim, negue-se a si mesmo, é uma ordem. É uma imposição. Na parte C do versículo, ele diz assim, tome a sua cruz. Em outras traduções diz assim, esteja pronto para morrer, esteja pronto para sofrer. O que te lembra a cruz? Quando a gente lembra da cruz, irmãos, para você mesmo, responda para você mesmo. O que te lembra a cruz? Quando você lembra da cruz, o que te lembra? Sofrimento, derramamento de sangue, aflição, angústia, choro, lágrima, solidão. A cruz te lembra mais o quê? A cruz vai te lembrar decepções com pessoas. A cruz vai te lembrar um suposto abandono de Deus. Suposto abandono de Deus. Não é um abandono de Deus propriamente dito. É que parece que Deus nos abandonou, mas não abandonou. É a impressão sua. Aleluia. O que te lembra a cruz? Será que você pode mentalizar, olhando para mim aqui, você pode mentalizar o que significa a cruz para você? O que a cruz te lembra? Sofrimento, angústia, lágrima, aflição. A cruz vai te lembrar solidão, vai te lembrar dor. A cruz vai te lembrar abandono. A cruz vai te lembrar decepção com pessoas, com familiares, com pessoas que você ama. Isso te lembra a cruz. Sacrifício. E é o que a gente tem menos feito para servir a Deus. Sacrifício. Já viu, irmãos, uma coisa muito interessante? Como o ser humano se desgasta para fazer tudo nessa vida. Tem uma festa, estou dentro. Tem uma partida de futebol, eu estou dentro. Tem uma reunião com os amigos, estou dentro. Tem um cinema, estou dentro. Tem uma excursão, eu estou dentro. Tem um sítio, eu estou dentro, não posso perder. Tem um passeio lá para Aparecida do Norte, estou dentro. Nós falamos na sexta-feira aqui, né? Sobre o passeio, falamos, né, da religião católica e acabamos citando Aparecida do Norte. Tem isso, estou dentro. Tem aquilo, estou dentro. As pessoas se esforçam para tudo, mas elas não se esforçam para oferecer o melhor que ela tem para Jesus. Você já percebeu isso? Ela se desenrola, ela dá um jeito de todas as maneiras de poder gastar um dinheiro com seja com o que for. E na hora de ofertar, estou sem dinheiro. E na hora de dizimar, eu estou sem dinheiro. Não sobrou nem para dizimar esse mês. E olha, irmãos, que eu não sou uma pessoa materialista. Eu não estou falando isso porque a igreja está aqui desesperada, querendo o seu dízimo. Negativo. Deus tem suprido as nossas necessidades. Está aqui o tesoureiro do meu lado e ele sabe que isso não é mentira. Só que o que está em pauta, o que está em questão aqui, irmãos, é o nosso sacrifício por tudo nessa vida.
E a gente não se esforça para poder servir a Deus da maneira que Ele merece. Porque, irmãos, a gente precisa pensar da seguinte maneira: quando é que eu sou relaxado, negligente com as coisas de Deus? Eu vou te dar uma dica aqui, para você saber quando é que eu estou sendo relaxado e negligente com as coisas de Deus. Quando eu faço um esforço tremendo para outras coisas, mas eu não faço para poder servir a Deus. Eu estou sendo relaxado e negligente com as coisas de Deus. Aleluia, Deus. Quem aqui vai trabalhar doente? Levanta a mão. Quem aqui vai trabalhar gripado? Levanta a mão. Quem aqui vai trabalhar com dor de garganta? Levanta a mão. Quem aqui vai trabalhar com febre? Quem aqui vai trabalhar com o nariz correndo? Quem aqui vai trabalhar com dor no corpo? Levanta a mão. Ó, pouca gente, hein? Meu Deus do céu. Gostei de ver. Pouca gente faz esse esforço para trabalhar. Gostei de ver. Irmãos, quando eu faço o esforço para fazer qualquer coisa nesta vida, mas eu não consigo fazer um esforço para servir a Deus, eu estou sendo negligente com as coisas de Deus. Culto de quarta-feira, irmãos, vou dar um exemplo aqui bem prático. Culto de quarta-feira é os cultos que a gente mais sofre aqui. Aliás, de quarta não, de sexta-feira, porque é ensino bíblico, né? É ensino bíblico e vazia. Mas eu vou dar um exemplo aqui da quarta e da sexta-feira. Esses cultos, irmãos, são os cultos que a gente mais sofre aqui, no bom sentido da palavra, né? Porque Jesus está na frente da obra, Jesus tem cuidado muito da gente. Mas as pessoas fazem um esforço sobrenatural para fazer tudo nessa vida, para trabalhar, para ir para o shopping, para ir para o cinema, para ir para o passeio, para ir para cada família, para fazer isso, para fazer aquilo outro. E quando é para ir para a casa do Senhor, está com o quê? Está com dor, está doente, estou gripado. Ele pega ônibus, irmão, lotado. Sabe aquele ônibus lotado? Já viu esse 31 aqui no horário de pico, como que é? Já viu como que é esse 31 aqui, esse ônibus 31? Jardim Glória. Já viu como ele vai lotado e volta lotado no horário de pico? E a pessoa tem coragem de pegar um ônibus desse daí. Lotado, gripada, espirrando, com dor no corpo, mas já está lá, ó. Seja o que Deus quiser. Segura no corrimão aqui, vai. Segura no balaústre e vai. Seja o que Deus quiser, não é verdade? Aí quando chega na hora do culto, com a dor no corpo, rapaz. Eu acho que eu não vou não. Eu vou mandar uma mensagem pro pastor aqui para ver. Pastor, hoje não vai dar para mim ir, não. Tô com dor na pontinha do dedinho. Irmãos, isso é coisa do ser humano e a gente precisa mudar isso. Para que a gente não receba um nome de negligente e relaxado com as coisas de Deus. Porque a gente precisa se esforçar, principalmente para aquele que nos deu a vida. Porque Ele que é digno de toda a nossa honra, de toda a nossa glória e de todo o nosso louvor. Se eu me esforçar para ir trabalhar, eu também vou me esforçar para ir para o culto. Se eu me esforço para ir para um passeio, eu também vou me esforçar para ir adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Porque foi Ele que me deu vida, foi Ele que me deu trabalho, foi Ele que me deu condições de poder estar caminhando. E é a Ele que eu vou adorar, exaltar e bem dizer, porque Ele merece a minha honra e a minha glória. Irmãos, quantas vezes eu não estou dizendo isso para me gabar? Eu só quero que você aprenda. Tem hora que o nosso corpo não aguenta mesmo. Quantas vezes eu já não estava quase morrendo. Morrendo mesmo, mas gripado, nariz correndo, espirrando. Estava numa gripe brava. Dor no corpo. A minha esposa falou assim, ó, fica em casa hoje. Para que ir para o culto? Você não falta um culto, fica hoje. Eu falei, não, eu preciso ir. Eu preciso ir, não porque eu sou pastor, porque eu tenho fé, irmãos, que ao entrar por essas portas, a minha vida é transformada através da graça e da misericórdia de Deus. Eu tenho fé para isso, irmãos. Teve uma vez que eu entrei nesse culto, num culto de quarta-feira aqui, que pouca gente valoriza.
No culto de quarta-feira eu entrei, eu estava com uma febre, mas uma febre, uma dor no corpo, e eu fiquei aqui no cantinho, irmãos. Nunca aconteceu isso. Gilmar, dirigindo o culto, falou assim, ó, eu senti de Deus de orar pelo nosso pastor. Desse jeito. Irmãos, foi instantâneo, não sei nem se o Gilmar lembra disso. Ele estava dirigindo o culto, eu estava sentado aqui no púlpito, quietinho, irmão. Naquele dia eu estava só querendo ouvir, com uma dor no corpo, uma febre bem alta. Minha esposa naquele dia falou assim, ó, fica em casa, não precisa você ir para o culto, você não está bem, fica em casa. Eu falei, não, eu vou para o culto. Quando eu cheguei aqui, o Gilmar falou assim, eu senti de Deus de orar pelo nosso pastor. Ele me colocou no meio de uma roda, colocou uns obreiros aqui em volta, irmão, mas começou a orar. Começou a subir um fogo no meu corpo. Eu comecei a sentir um renovo, eu comecei a falar línguas estranhas, comecei a sentir a presença de Deus. A febre foi embora, a dor no corpo foi embora, e eu saí daqui curado, liberto, porque Deus é poderoso para mudar a minha e a sua história. Mas não faça isso porque eu estou falando. Faça isso porque você quer honrar o seu Deus. Isso é sacrifício, irmãos. Ou você acha que sacrifício é só quando as coisas estão bem? Só quando a sua conta está no azul? Quando tem dinheiro para poder abastecer o carro? Quando tem mistura na geladeira? Você acha que é só nessas horas que é sacrifício? Negativo. Sacrifício, irmãos, é quando você está um zero à esquerda. Você não pode mais nada. Mas você fala assim, Senhor, o Senhor está vendo as minhas condições, mas eu vou, porque eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a minha história, a minha trajetória, vai mudar a minha vida através deste culto. Então, irmãos, a gente precisa aprender a oferecer sacrifícios para Jesus. Conforme ele disse aqui, ó. Conforme ele disse aqui, em Marcos, capítulo 8, verso 34. Tome a sua cruz. E a cruz é sinônimo de quê? Sacrifício. A cruz é sinônimo de quê? De derramamento de sangue. Eu não posso, eu não estou podendo, eu não tenho forças, mas eu vou. Eu estava falando essa semana, irmãos, com uma jovem. E ela falava mais ou menos assim, pastor, eu não tenho força para voltar. Eu falei, você não tem força para voltar? Eu vou te mostrar um versículo. Você vai ficar maravilhado. Eu mandei para ela Hebreus capítulo 11, verso 34. E diz lá em Hebreus 11, 34, que os heróis da fé, eles tiraram forças da fraqueza. Ela falou assim, meu Deus do céu, mas como isso? Falei, tenta imaginar como foi que esses homens tiraram força da fraqueza. Tenta imaginar você aí sentado no seu lugar. Como é que uma pessoa tira força da fraqueza? Já viu aquele dia que o seu corpo não está aguentando e você fala, eu preciso me levantar para ir até o hospital ser diagnosticado, para saber o que está acontecendo com o meu corpo. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Aquela dor no corpo que você não aguenta e você tira força da onde não tem para poder fazer aquilo que você precisa fazer. Para Deus, irmãos, é do mesmo jeito. É da mesma maneira. Eu não posso, mas eu tenho certeza que o meu Deus que é poderoso, Ele pode fazer coisas grandes por mim. Eu não tenho, mas eu tenho certeza que o meu Deus que é poderoso, Ele tem e Ele vai me dar, porque Ele prometeu que vai me dar. Quantos recebem essa palavra? Aplauda ela. Quer usar o meu? Já deixei preparado, tá?